galerinha, só para ninguém se atrasar muito, página 2, exercício 701. Considere as seguintes afirmações. Em um movimento retilíneo uniformemente variado, MR e UV, o movimento de um móvel está relacionado com a variação uniforme da velocidade. Variação uniforme da velocidade é que a velocidade varia uniformemente, aceleração constante. Beleza? A velocidade não pode variar de qualquer maneira, né? Tem que ser uma variação constante, uniforme. Em um movimento retilíneo uniforme, MRU, a velocidade escalar é constante, pois a aceleração escalar é constante e não nula. Se ela é não nula, a velocidade vai mudar. Aí não é MRU, é MRUV. Certo? Então a velocidade é constante e nula. O errado é o não nula. Olha que sacana, um nãozinho mudou tudo ali. Falso. Em um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade escalar final e inicial devem possuir valores diferentes. Em um movimento retilíneo uniformemente variado tem que ter aceleração, né? Se ele tem aceleração, a velocidade inicial vai mudar em relação à velocidade final. Ele está falando de velocidade escalar. Esse é o problema, ele está falando de velocidade escalar, né? Velocidade escalar tem caráter vetorial? Não. Então tu concorda que um cara pode estar indo para lá com 10 metros por segundo, começar a frear, e depois começar a voltar e voltar a ter 10 metros por segundo? Mesmo tendo aceleração constante? Então existe um contra-exemplo para isso, né? Existe um contra-exemplo para isso, já tornaria ela falsa. Mas mesmo assim, eu boto uma interrogação, porque dependendo da interpretação de velocidade escalar do autor, pode haver diferença. 4. Em um movimento retilíneo uniforme, MRU, o movimento retrógrado se caracteriza pelo tempo negativo. Tempo negativo? Não, não, não. Retrógrado é velocidade negativa, né? Cara, falso. Então... Então vamos mudar 1 e a 3, né? Então tu vê a 3, o cara está considerando como verdadeira. Certo? No caso ali, velocidade escalar, ele está considerando que o sinal vai mudar. O sinal da velocidade. Certo? Exatamente. Então, ó... Nesse caso, ele considera a velocidade escalar, deslocamento escalar sobre tempo. A UFSC, que considera a distância percorrida sobre tempo, né? Para a UFSC, velocidade escalar, o sinal não vai importar, né? Mas para o autor da apostila importa, ele considera verdadeiro isso aqui. Ele considera que o sujeito não pode ter velocidade igual, porque para ele, quando tiver 10 metros por segundo para lá, vai ser diferente 10 metros por segundo para o outro lado, porque o sinal mudou, certo? Mas como assim? Na UFSC ela faz isso em outro lugar? Eu fiquei tão revoltado ou mais do que tu. Eu fui para casa revoltado, fiquei dias digerindo aquilo revoltado. E mesmo assim eu fico muito chateado de ver que dependendo da faculdade que tu vai fazer, tem que ver o que aquela faculdade considera como... Né, tem que olhar o conteúdo programático do que vai cair no teu vestibular. Certo? Tem coisas piores que podem acontecer. Sim. Claro que não. Claro que sim, gente. Claro que sim, tem aulão pra isso. Toda. É por isso que era pra ser fácil, cara. Porque tu sabe o que vai cair. Olha que loucura. Outra, concurso público. Tudo. Tudo fala, tintim por tintim, o que pode ou não cair. Pelo seguinte, olha só. Primeiro eu pensei que estava falso pelo seguinte. Se eu estou com 10 metros por segundo para lá de velocidade escalar, freando, eu posso parar e vou voltar a acelerar para o lado oposto. Eu posso voltar a ter 10 metros por segundo. Se o cara considera a velocidade escalar como distância percorrida dividido pelo tempo, não tem sinal a velocidade escalar como a UFSC faz. Então 10 metros por segundo para lá e 10 metros por segundo para lá de velocidade escalar fica igual. Porém, a apostila diz que a velocidade escalar é deslocamento escalar por tempo. Então, mais para um lado e menos para o outro. Então, o autor da apostila considera que 10 metros por segundo para lá, e a velocidade escalar é diferente de 10 metros por segundo na volta, porque vai dar para o sinal ao contrário. Por isso que ele considera verdadeiro, que a velocidade vai mudar necessariamente. Certo? Galerinha, ficamos com letra E. Letra E.
Questão 702 já foi feita. 703, eu vi uma galera já finalizando ela também. Um trem movendo-se com velocidade de 72 km por hora. Quantos metros por segundo, gente? Essa aí é a coisa que tu transforma uma vez na vida, uma na morte. Depois tu decora de tanto que tu vê essa velocidade. É freado até o repouso. Zero. Essa era 0, então a V é 0. V é 0, V0 é 20. O trem percorre 100 metros, delta D igual a 100 metros. Vai dar para calcular a aceleração do trem? Qual fórmula? A primeira, Torricelli, não tem tempo, senta no colo do Torricelli. Velocidade final, 0 ao quadrado, velocidade inicial, 20 ao quadrado. O cara tá morto, né, galera? Fica tranquilo. 2 vezes A vezes delta D, que é 120 vezes 20, 400 passa para o outro lado, menos 400 igual a 200A. Tá multiplicando, passa, corta os zerinhos, menos 4 dividido por 2. Por que deu menos 2? Porque a aceleração estava no sentido oposto da velocidade. Se eu considerei a velocidade positiva, a aceleração é negativa. Parabéns. Letrinha A. Quem já fez a 07, 04, por favor, levanta a mão só para ver se vale a pena. Poucos ainda? 07, 04? Beleza, vou dar mais um tempinho para quem ainda não fez. Ó, tarefinha, finalizar a página 2 e página 3 também, hein? É a tarefa mínima, gente. Não se esqueçam, as tarefas que eu passo aqui é o mínimo. Alguns, talvez com menos exercícios, peguem a manha, outros precisam de um pouquinho mais. Tem que respeitar o teu ritmo.